Parte 11. O eixo do Oriente, o pacto que fez Roma treme à chegada dos embaixadores. Outono de 18 AC. O sol poente pintava o palácio de Pratishtana em tons de cobre e púrpura quando um grupo de cavaleiros surgiu no horizonte. Não eram mercadores comuns. Suas armaduras de escamas de bronze reluziam. Suas capas vermelhas ondulavam ao vento, e à frente de todos, um homem de barba negra e olhos de águia carregava um estandarte dourado com o símbolo do Império Parta. Um arco retesado sobre o sol nascente. Majestade, disse um guarda, entrando apressado no salão do trono, embaixadores do grande rei Frates IV da Pártia. Eles pedem audiência. Cesarião, agora com 42 anos, levantou-se do trono onde descansava ao lado de Priadartine. Arista, aos 30 anos, estava ao seu lado direito. Júlio Indra, 28, à esquerda. Os partas, murmurou Arista, franzindo a testa. Eles são inimigos de Roma. E nós somos romanos exilados, completou Cesarião. O que significa que somos inimigos de Roma também. Deixem-nos entrar. Os embaixadores entraram com a arrogância típica dos partas, ombros erguidos, queixos altos, olhares desafiadores. Mas ao verem Cesarião, todos os três se ajoelharam. Ptolomeu XV César, disse o líder dos embaixadores, um homem chamado Mirdate, o grande rei Frates IV envia saudações. Ele ouviu falar de suas vitórias no norte. Ele ouviu falar de seus filhos, que lutam como deuses. Ele ouviu falar de seu reino, que cresce como um Nilo após a cheia. Cesarião inclinou a cabeça, cortês. Levantem-se. O que o grande rei deseja? Mirdate ergueu-se, seus olhos escuros brilhando. Uma aliança. Não contra um inimigo comum, contra um inimigo comum. Roma. Augusto. O homem que roubou seu trono e nos roubou nossos territórios no ocidente. Júlio Indra deu um passo à frente, a mão no cabo do machado. Vocês já perderam guerras para Roma. Por que deveríamos confiar em vocês? Mirdate não se intimidou. Perdemos batalhas, sim. Mas nunca perdemos uma guerra. Roma nunca conquistou nossa capital. Nunca queimou Ctesifon. Nunca nos fez ajoelhar. Enquanto isso, Roma incendiou Alexandria, assassinou sua avó Cleópatra, e caça seu nome como se você fosse um criminoso. Quem precisa de quem, príncipe Indra? Indra cerrou os punhos, mas Cesarião ergueu a mão. Silêncio, meu filho. Deixe o homem falar. A proposta parta naquela noite, no salão privado do palácio, os partas apresentaram sua proposta. Frates IV oferecia uma aliança militar defensiva e ofensiva. Se Roma atacasse a Pártia, a Índia entraria na guerra. Se Roma atacasse o reino de Cesarião, a Pártia enviaria seus cavaleiros. E se Cesarião decidisse invadir Roma para reclamar seu trono, os partas voltariam ao seu lado. 2. Controle conjunto das rotas comerciais. A rota da seda, do Mediterrâneo até a China, passaria inteiramente sob influência dos três reinos, Pártia, Satavahana e o reino de Cesarião. Isso significava riqueza incomensurável. 3. Troca de tecnologia. Cavalos partas, os melhores do mundo, por elefantes indianos. Engenheiros indianos por construtores de catapultas partas. 4. Casamento dinástico. Para selar o pacto, um dos filhos de Cesarião ou uma de suas filhas se casaria com um príncipe ou princesa parta. Cesarião ouviu em silêncio. Depois, olhou para Arista. O que você acha? Arista, o estrategista, respondeu sem hesitar. É perigoso. Os partas são aliados instáveis, trairão Roma, podem nos trair também. Mas também é necessário. Sozinhos, nunca enfrentaremos Augusto. Com os partas, temos chance. Cesarião olhou para Júlio Indra. E você? Acho que quer lutar. Contra os partas ou ao lado deles, não importa. Quero ver Roma em chamas. Cesarião suspirou. Vocês dois são como fogo e água. Mas desta vez, estão certos. Precisamos dos partas. O pacto das três coroas em uma cerimônia grandiosa no palácio de Pratishtana, Cesarião e os embaixadores partas assinaram o que ficou conhecido como Trícima Sandhi, o pacto dos três leões, ou, como os romanos chamariam mais tarde, o eixo do Oriente.
Os termos: 1. Livre comércio e circulação, nenhuma taxa para mercadores partas em território Satavahana, e vice-versa. Os portos de Cesarião, Alexandria, Barigaza, portugueses, seriam abertos a navios partas sem restrições. A Rota da Seda seria protegida por patrulhas conjuntas, indianas no leste, partas no oeste. 2. Defesa mútua. Um ataque a qualquer um dos 3 reinos, Pátria, Satavahana, Reino de Cesarião, seria considerado um ataque a todos. Os comandantes militares se reuniriam a cada 6 meses para planejar estratégias conjuntas. Em caso de guerra contra Roma, os 3 reinos mobilizariam seus exércitos simultaneamente. 3. Troca de conhecimento. 100 jovens partas estudariam em Alexandria por ano. 100 jovens indianos e greco-egípcios estudariam em Ctesifon. Engenheiros militares compartilhariam projetos de armas de cerco, fortificações e navios de guerra. 4. União dinástica. Uma princesa da casa de Cesarião se casaria com um príncipe da casa real parta. Em troca, Fraates IV prometeu que seus descendentes nunca pegariam em armas contra os descendentes de Cesarião. Cesarião assinou como uma pena de ouro. Migdate assinou em nome do rei parta. Está feito, disse Cesarião. Que os deuses testemunhem, nem Roma nem o tempo quebrarão este pacto. A união dinástica, Cleópatra Amara e o príncipe Vonones. Quando o assunto do casamento foi trazido à mesa, Cesarião sentiu o coração apertar. Ele sabia que teria que sacrificar algo. Mas não imaginava que seria ela. Cleópatra Amara, disse ele, na privacidade de seus aposentos, para Priyadarshini. Eles querem nossa filha. A rainha empalideceu. Não. Ela é muito jovem. Tem apenas 16 anos. Terá 17 quando o casamento ocorrer. É a idade em que eu lutei Iácio. Você perdeu Iácio. Silêncio. Priyadarshini cobriu a boca com a mão. Desculpe, meu amor. Não foi o que quis dizer. Cesarião segurou as mãos da esposa. Eu sei. Mas é verdade. Perdi. Perdi minha mãe. Perdi meu reino. Perdi meu nome. Não quero perder minha filha. Mas se não fizermos esta aliança, perderemos tudo de novo. Priyadarshini chorou. Cesarião a abraçou. Deixe-me falar com ela. Deixe-me explicar. A conversa no Jardim das Lotos. Cleópatra Amara estava no jardim, como sempre ao entardecer, sentada à beira do lago artificial, alimentando os peixes dourados com migalhas de pão. Seus cabelos dourados estavam soltos, e uma brisa suave fazia as pétalas de lótus dançarem ao redor dela. Amara chamou Cesarião, aproximando-se. Ela olhou para o pai e imediatamente percebeu que algo estava errado. O que houve, pai? Você está com a mesma expressão que tinha quando decidiu fugir do Egito. Cesarião sentou-se ao lado da filha. Porque estou prestes a tomar uma decisão tão difícil quanto aquela. Ele contou tudo. A aliança com os partas. A necessidade de um casamento dinástico. O nome do príncipe, Vonones, filho de Fraates IV, herdeiro do trono parta. Cleópatra Amara ouviu em silêncio. Seus olhos, castanhos brilhantes com pontos dourados, não se encheram de lágrimas. Permaneceram secos, firmes. Você está me vendendo como um cavalo de guerra, pai? Cesarião sentiu o golpe. Não. Estou pedindo que você salve nosso povo. Sem a aliança parta, não temos como voltar para o Ocidente. Sem o Ocidente, sua avó Cleópatra morreu em vão. A princesa ficou em silêncio por um longo minuto. O príncipe Vonones é cruel? É feio? É estúpido? Nunca o conheci. Mas dizem que é um guerreiro honrado. E que tem olhos verdes. Ela riu, o riso triste. Olhos verdes. Como os do meu avô Júlio César, segundo você conta. Como os do seu avô. Ela olhou para o lago. Os peixes dourados nadavam em círculos, felizes em sua ignorância. Quando? No próximo ano. Você terá tempo para se preparar. Para aprender a língua parta. Para conhecer seus novos súditos. E se eu disser não? Cesarião abaixou a cabeça. Então direi não aos partas. E perderemos a aliança. E continuaremos exilados para sempre.
E um dia, quando Augusto morrer, outro imperador romano nos caçará. E talvez, da próxima vez, eles vençam. Cleópatra Mara ergueu o queixo. Você está me manipulando, pai. E está fazendo isso muito bem. Não estou manipulando. Estou sendo honesto. A verdade dói. Mas é melhor que uma mentira confortável. Ela suspirou. Eu irei. Não por você. Não pelos partas. Por mim. Porque sou filha de Cesarião e neta de Cleópatra. E mulheres da minha família não fogem do destino. Nós o enfrentamos. Cesarião abraçou a filha, sentindo suas próprias lágrimas começarem a escorrer. Você é a melhor de mim, Amara. Melhor que eu. Melhor que sua mãe. Melhor que todos nós. Não chore, pai. Guerreiros não choram. Guerreiros choram sim. E depois matam quem os fez chorar. O encontro com Vonones na primavera de 17 AC, o príncipe Vonones da Pártia chegou a Pratistana para conhecer sua noiva. Ele era alto, mais alto que Júlio Indra, com ombros largos e cabelos negros escorridos. Seus olhos eram verdes, verdes como esmeraldas, uma raridade entre os partas, herança de alguma avó grega. Usava uma armadura de escamas douradas e montava um cavalo niseano preto como a noite. Quando desmontou, seus olhos percorreram a corte real até encontrarem Cleópatra Mara. Ela estava vestida de azul safira, com seu diadema de ouro e flores de lótus nos cabelos. Seus olhos castanho-dourados encontraram os olhos verdes do príncipe. O tempo parou. Vonones, que treinou a vida inteira para não demonstrar emoção, ficou com a boca ligeiramente aberta. Princesa, disse ele, a voz falhando, disseram que você era bonita. Mas não disseram que era a própria deusa Vênus. Cleópatra Mara inclinou a cabeça, um sorriso pequeno nos lábios. E disseram que você era um guerreiro bruto, príncipe. Mas vejo que também sabe usar palavras bonitas. Palavras bonitas são fáceis. Atos bonitos são difíceis. Permita-me provar que sou digno de você. Ela ergueu a mão, e ele a beijou, um beijo de príncipe, respeitoso, quase reverente. Prove, príncipe Vonones. Tenho a vida inteira pela frente. E sou difícil de convencer. Os dois sorriram. E algo no ar mudou. O casamento, um ano depois a cerimônia ocorreu em Ctesiton, a capital parta, no verão de 16 AC foi a maior celebração que o Oriente Médio vira em décadas. Presentes. O rei Frates IV deu ao filho uma província inteira como presente de casamento. Cesarião deu à filha um dote de 10 navios carregados de ouro, joias, tecidos e pergaminhos da biblioteca de Nea Alexandria. Ritos. A cerimônia combinava tradições indianas, Saptapadim, os 7 passos, gregas, oferendas a Hera, deusa do casamento, e partas, juramento diante do fogo sagrado, como os antigos persas. A noiva, Cleópatra Mara, usou um vestido criado especialmente para a ocasião, linho egípcio tingido de púrpura, bordado com fios de ouro indianos, coberto por um véu de seda parta. Seus cabelos foram penteados por 12 servas. Seus olhos brilhavam. O noivo, Vonones, usava uma armadura cerimonial totalmente dourada, com plumas de pavão no capacete. Seus olhos verdes não saíam da noiva. Quando se beijaram ao final da cerimônia, os soldados partas dispararam flechas para o ar. Os elefantes indianos, trazidos especialmente para a ocasião, trombetearam. Os navios gregos, ancorados no rio Tigre, dispararam salvas de canhões de sinalização. E Cesarião, sentado ao lado de Priadarchine, chorou. Não de tristeza. De orgulho. A rainha da Pártia Cleópatra Mara não foi apenas uma esposa decorativa. Ela se tornou a conselheira mais influente da corte parta. Jardins suspensos de Ctesiphon. Ela construiu jardins que imitavam os da Babilônia, com plantas trazidas da Índia e do Egito. Os partas, que viviam em planícies áridas, nunca tinham visto tanta vegetação. A Biblioteca Parta. Ela fundou uma biblioteca anexa ao Palácio Real, com pergaminhos traduzidos do grego, sânscrito e latim. Os estudiosos partas começaram a estudar a filosofia de Aristóteles e as leis de Mano. A paz com os judeus.
Cleópatra Mara convenceu o rei Frates IV a conceder autonomia às comunidades judaicas no Império Parta, um ato que gerou décadas de lealdade incondicional. O conselheiro secreto, Vonones, seu marido, consultava antes de cada decisão importante. Diziam que atrás de cada sábia decisão do príncipe, havia a princesa egípcia. Quando os embaixadores romanos reclamaram da influência de Cleópatra Mara na corte parta, Vonones respondeu: minha esposa não influencia minhas decisões. Elas são minhas decisões. Somos uma somente. Se Roma tem medo de uma mulher, talvez Roma não seja tão grande quanto pensa. O que Augusto pensava em Roma, os espiões de Augusto traziam relatos cada vez mais alarmantes. Os partas se aliaram ao filho de Cleópatra. Um casamento uniu as dinastias. O Oriente está se unindo contra nós. Augusto, agora com 60 anos, cabelos brancos e corpo cansado por 4 décadas de governo, leu os relatórios no silêncio de seu palácio no Monte Palatino. O filho da rainha do Egito, murmurou ele, construiu um império do outro lado do mundo. E agora está cercando Roma por todos os lados. Seu conselheiro, o general Agripa, já velho e doente, sentou-se ao seu lado. Podemos atacar primeiro. Invadir a Pártia antes que eles nos invadam. Augusto balançou a cabeça. Não temos exército suficiente. Não temos aliados no Oriente. E não temos mais a juventude que tínhamos em Ácio. Então o que faremos, imperador? Augusto fechou os olhos. Esperaremos. Ele está velho também. Talvez morra antes de agir. Se não morrer, nos prepararemos para a maior guerra que Roma já viu. Fim da parte 11.